Saudações a todos, aqui quem fala é César Carvalho. No vídeo de hoje vamos conversar sobre um nutriente que é extremamente importante para o cérebro e que hoje a maior parte da população apresenta deficiência, que é a vitamina B12. Bom, a vitamina B12 é um dos principais nutrientes para o cérebro. Toda vez que tu tem sobrecarga de estresse cerebral, o teu organismo usa a vitamina B12 para manter a função mental íntegra. Deficiência de vitamina B12 vai causar inúmeros sintomas a nível cerebral, mas hoje nós vamos focar nos 5 principais, que seria o quê? Problema de memória, tonturas e labirintites, parestesia, depressão e síndrome da fadiga crônica. Bom, então começando com memória. Quem tem deficiência de vitamina B12 tem sempre problemas de memória, esquecimento, dificuldade para ter informação nova. É muito comum quando a pessoa está em níveis já mais avançados, da pessoa às vezes guarda uma coisa, não lembra onde guardou, ou às vezes a pessoa está no quarto, vai na cozinha fazer uma coisa e esquece o que ia fazer no meio do caminho, ou às vezes a pessoa abre a porta da geladeira, a porta do armário para pegar algum item e fica olhando assim, mas o que era mesmo? O que era mesmo? Ah, leite. Aí vai lá e pega, tem esses lapsos de memória. A gente vai ver, por exemplo, questão da leitura, por exemplo. Às vezes a pessoa está lendo um texto, chega no final da página e não lembra o que leu em cima, por exemplo. Isso é um problema que é bastante grave, principalmente em quem é jovem, né? Crianças e adolescentes com deficiência de vitamina B12, que acabam invariavelmente tendo muita dificuldade de aprendizado na escola, que pode culminar em problemas bastante graves, inclusive alterar o curso da vida da pessoa. Às vezes a pessoa deixa de fazer, por exemplo, um vestibular, uma faculdade, um curso técnico, simplesmente porque não aprende nada. Aquilo começa a afetar a autoestima da pessoa, do jovem, ele começa a achar que é burro, que tem algum problema e que não serve para a vida de estudos, quando isso não é verdade. A pessoa está com um problema simples, por exemplo, deficiência de vitamina B12, que pode ser facilmente corrigido. Outro sintoma bastante comum são as tonturas e labirintites. Muitas pessoas têm essas labirintites crônicas que vêm e vai. A gente vê muitos idosos, por exemplo, já com problema de memória, que às vezes receberam um diagnóstico lá inicial de Alzheimer, que às vezes nem é Alzheimer, e que ao mesmo tempo tem esses problemas de labirintite, quando na verdade tem uma causa comum que é a deficiência da vitamina B12. O outro sintoma bastante importante também é a parestesia, que é tipo uma dormência assim, que a pessoa sente nas mãos, na ponta dos dedos, às vezes nas pernas, queimação nas pernas, dor nas pernas. É muito comum também a pessoa ter o que a gente chama de síndrome das pernas inquietas, né? Às vezes a pessoa de noite não consegue arrumar uma posição direito nas pernas por deficiência de vitamina B12. Voltando ainda agora aqui para as mãos, como a gente estava falando antes, às vezes a pessoa já recebeu um diagnóstico, por exemplo, de síndrome do túnel do carpo, tem a sensação de dormência, sensação de choque nos dedos, na mão. Às vezes a pessoa já até operou e notou que não melhorou nada. Por quê? Em síndrome do túnel do carpo, a gente sempre tem que investigar minimamente 2 coisas, né? Que em primeiro lugar é deficiência de vitamina B12 e em segundo lugar hipotireoidismo, antes de qualquer cirurgia. Outro sintoma bastante importante também é a questão da depressão, que quem já assistiu o vídeo sobre causa de depressão, entendeu bem. Caso ainda não tenha assistido, recomendo que assista, em que lá eu explico o que de fato causa depressão. Depressão é uma doença orgânica, depressão não é um problema psicológico. E uma das causas muito comuns de depressão é a deficiência de vitamina B12. A gente vê alguns sintomas que são bem característicos de pessoas que têm deficiência de vitamina B12 e depressão. Às vezes a pessoa tem uma crise de estresse, uma sobrecarga cerebral, tu tem um problema lá no trabalho, uma discussão na família ou qualquer coisa do tipo, e a pessoa começa então a ficar com dormência no corpo, sente às vezes as mãos formigando, a boca formigando, parestesia, então como a gente estava falando, começa a se sentir tonta, ter labirintite, como a gente estava falando antes, e aí muitos às vezes olham aquilo de fora e dizem, ah, isso aí é faniquito que está tendo. Não, isso não é faniquito, isso na verdade é uma deficiência aguda de vitamina B12. O que está acontecendo nessa situação? O teu cérebro está sugando vitamina B12 de outras regiões menos prioritárias para mandar para regiões que vão gerir aquela situação de estresse. E aí o que vai acontecer? A deficiência naqueles outros setores vai desencadear esse tipo de sintomas. É aquele princípio do cobertor curto. Se tu for tapar a cabeça, tu descobre os pés. Se tu for tapar os pés, tu acaba que descobre a cabeça. Bom, e o quinto sintoma, que é muito comum hoje em dia, que é síndrome da fadiga crônica.
Síndrome da fadiga crônica, às vezes a pessoa tem uma sensação tipo um cansaço, uma preguiça, uma falta de energia crônica que parece que não resolve muito nunca, né? Geralmente a pessoa pensa duas coisas, ou que está trabalhando demais ou que está ficando velha, né? E por isso que está tendo esse tipo de sintoma, quando na verdade não. A pessoa nesse caso está tendo deficiência de vitamina B12. Às vezes a pessoa até tira umas férias mais prolongadas, por exemplo, às vezes 15 dias, 30 dias e volta e vê que não está conseguindo aguentar. E, em muitos casos, até se aposenta precocemente, né? A pessoa, às vezes, já poderia estar trabalhando ainda há muito tempo e não está fazendo isso, né? Porque já está se sentindo muito cansada e muito esgotada por deficiência de vitamina B12. Agora, como é que isso acontece, assim, na fadiga crônica com vitamina B12? É que o que ocorre? Fazendo uma explicação bem simplificada, tá? Para entender de forma mais didática. A vitamina B12, ela liga o cérebro quando tu se acorda de manhã. Se tu tem pouca vitamina B12 no teu organismo, tu não consegue ligar o teu cérebro total. E aí tu fica, na verdade, como se tivesse uma sensação de sonolência durante o dia. Só que é claro, como aquela sonolência tu já sente há muitos anos, a pessoa não nota mais aquilo como sonolência e acha que é só cansaço e fadiga. Isso é mais ou menos quando acontece, por exemplo, já deve ter acontecido com vocês estão ouvindo, às vezes tu tem uma queda de energia em casa, por exemplo, e fica em meia fase. O que tu nota ali? Que as lâmpadas funcionam, embora fiquem mais fracas, mas se tu for, por exemplo, ligar o micro-ondas, tu vê que não funciona. Por quê? Porque o micro-ondas precisa de uma carga de energia bem mais alta para poder funcionar. Isso é a mesma coisa com a síndrome da fadiga crônica. Às vezes a pessoa tem a sensação assim que ela, por ela, ficava tirada no sofá o dia inteiro, né? Ela levanta e faz as coisas, e trabalha, cuida da família e tudo, porque tem que fazer, né? Porque por ela ficava ali. O psicológico, o espírito da pessoa força, né? Mas o corpo já não está aguentando. Bom, e como é que uma pessoa desenvolve deficiência de vitamina B12, então? É uma equação. É o quanto que a pessoa está ingerindo de vitamina B12 com quanto que ela está gastando de vitamina B12. Se tu ingerir pouco, tu vai ficar com deficiência. Se eventualmente tu ingerir adequadamente, mas tiver sobrecarga de estresse cerebral, tu também vai acabar tendo deficiência. Bom, de onde que a gente ingere vitamina B12? Basicamente da carne vermelha, que é a fonte principal. Se uma pessoa come pouca carne vermelha, a tendência é ter deficiência de vitamina B12. Bom, a carne vermelha, quanto que a pessoa precisaria comer por dia para conseguir ter os níveis de vitamina B12 dentro do adequado? Em torno de 400 a 500 gramas, quase meio quilo de carne vermelha por dia. Aí você diz assim, mas isso não é muito? Pois é, só que o que a gente tem que entender? Que é um princípio. A nossa fisiologia, a gente estando na natureza ou estando na civilização, ela é a mesma. Então, o que a gente tem que entender? Na época do Paleolítico, por exemplo, uma tribo humana matava um gnu, um mamute e comia aquilo numa sentada, porque a carne estragava, então não tinha como refrigerar aquilo. Então a quantidade de vitamina B12 ingerida era bem mais alta. A gente precisa respeitar a nossa fisiologia, independente da gente estar hoje vivendo na civilização. Ela é a mesma. Outra situação, então, é se tu tiver uma sobrecarga de estresse cerebral. Então, por exemplo, pessoa que trabalha demais, que estuda demais, que dorme mal ou que às vezes tem algum conflito familiar complicado, a tendência é tu gastar a vitamina B12 numa velocidade mais rápida. Por exemplo, a pessoa trabalha demais. Duas situações. Uma, a pessoa que tem um negócio próprio, por exemplo, um empreendedor, um empresário ou um autônomo. Tu nunca sabe exatamente como é que vai ser o dia de amanhã. Para além do teu próprio nicho de mercado que tu tem que entender, a tua própria atividade em si, tu precisa entender de economia, tu precisa entender de psicologia para poder captar o teu cliente, tu precisa entender de política, que é para saber para onde é que a coisa vai, né? Porque às vezes dependendo da mudança política, todo o teu planejamento precisa ser reorganizado, né? Ou, por exemplo, tu é um funcionário e tu sofre uma situação de assédio no ambiente de trabalho, ou, por exemplo, tu é um funcionário muito eficiente, invariavelmente o teu chefe ele vai perceber isso e vai jogar mais trabalho para que tu faça em relação comparativamente aos teus outros colegas de mesmo cargo, e aí tu vai ter uma sobrecarga então de estresse no ambiente de trabalho. Questão de estudos, por exemplo, jovens fazendo universidade é uma coisa muito comum. A pessoa começa a faculdade e tem uma afinidade. O que é o normal? O normal é que conforme vai passando os semestres, os anos,
as coisas vão ficando cada vez mais fáceis, porque tu vai dominando mais os conteúdos e não mais difíceis. Mas o que a gente vê na maior parte das vezes é que o jovem vai percebendo que parece que a coisa está ficando cada vez mais difícil. Em algum momento, às vezes, ele até se questiona se ele realmente gosta daquilo, que inicialmente ele achou que tinha uma afinidade, e às vezes até chega a largar a faculdade por achar que não gosta mais daquilo, quando na verdade o que ele está tendo ali não é uma falta de afinidade, é uma falta de capacidade. Existem alguns entendimentos que circulam muito, principalmente pela internet hoje em dia, de que se tu gosta de uma coisa, tu vai fazer aquilo de forma fácil e tudo vai fluir de forma mais natural. Isso na verdade é meia verdade, a coisa não é bem assim apenas. Tu pode, por exemplo, gostar muito de jogar futebol, jogar muito bem, mas tá com a perna quebrada. Tu simplesmente não vai jogar futebol com a perna quebrada, isso é impossível. Tu pode muito gostar daquela área que tu está tentando se profissionalizar, mas se tu tiver com deficiência de vitamina B12, infelizmente vai ser muito difícil tu conseguir reter informação. E a gente só consegue raciocinar, a gente só consegue criar com aquilo que está armazenado na nossa memória, né? Outra situação, estresse familiar. Às vezes a pessoa tem uma situação familiar que é bastante complicada, uma pessoa ali na família que tu ama e que te gera muito sofrimento. Às vezes tu tem, por exemplo, um filho, por exemplo, que é usuário de drogas, às vezes tu tem alguém na família, um pai, uma mãe, um irmão que está com câncer, que está muito difícil a situação. Às vezes tu tem um conflito no casamento bastante complicado, que já está bastante desgastado. E esse tipo de situação toda vai te gerar uma sobrecarga de estresse cerebral. Então, tu vai gastar a vitamina B12 uma velocidade tão rápida quanto se tu tivesse um trabalho muito complexo ou se tu estivesse fazendo uma faculdade ou entrando num campo de estudo por conta própria. Insônia, também muito comum, né? Mas isso é uma coisa meio óbvia. Se tu não consegue dormir direito à noite, tu não consegue recuperar o teu cérebro adequadamente. E óbvio que tu vai ter que gastar a vitamina B12 uma velocidade mais rápida, porque aquela noite de sono que tu não dormiu de dia, que tu não dormiu adequadamente, o teu dia vai estar o teu cérebro com sobrecarga de estresse, né? Para poder se manter funcional, né? Bom, então na prática, como é que a gente vai manter a vitamina B12? Uma delas seria reduzir o estresse. Só que é claro que isso não existe, né? Quando a gente está trabalhando com pessoas reais, não tem essa situação, se estresse menos. Então eu não vou nem falar sobre isso. O que eu vou falar é sobre aumentar a ingesta de vitamina B12. Bom, se uma pessoa for manter a vitamina B12 normal apenas às custas de carne vermelha, isso fica bastante complicado e custoso financeiramente. Tu imagina, se tu comer aí em torno aí de 400 gramas de carne vermelha por dia, vamos botar uma média, né? Não precisa ser todo dia também, mas na maior parte dos dias, tu vai gastar aí por ano perto de R$5.000 com carne vermelha, o que fica bastante inviável para a maior parte da população. Ou tu vai gastar em torno de 50, 60 pila por ano com suplementação de vitamina B12. Ou seja, não é falta de dinheiro, na verdade é falta de conhecimento. Tu repõe a tua vitamina B12 através da suplementação e o resto, as proteínas, tu vai comer de outras formas. Aí tu come carne de frango, de porco, de peixe, de qualquer coisa do tipo, que não tem vitamina B12, né? Mas a proteína tu adquire dali ou eventualmente de fontes vegetais. Mas o fato é que tem como se resolver isso. Qual é a mensagem que tem aqui? Tu pode sobrecarregar o teu organismo? Pode, desde que tu faça a manutenção adequada. Do mesmo jeito que um atleta de elite, ele suplementa vários tipos de nutrientes para poder manter o organismo dele saudável e fazer com que ele fique cada vez mais musculoso e bem condicionado, o teu cérebro é a mesma coisa. Se tu mantiver o teu cérebro com sobrecarga de estresse, tu precisa suplementar vários tipos de nutrientes que ele precisa, dentre eles o que a gente focou hoje, a vitamina B12, que é para te poder se manter funcional, principalmente no mundo moderno que a gente vive hoje, né? Em que todos estão expostos à sobrecarga de estresse. Por hoje era isso.